Olá, meu irmão, graça e paz, tudo bem? Essa é a última aula do Espíritos que Governam Sistemas. Por isso, compartilhe, por isso, ouça as aulas, ouça novamente. Deus tem dado estratégias para nós. Deus tem dado estratégias para a sua igreja, para lutar contra esse projeto de Satanás, esse projeto de dominação, de inversão de valores, que vai culminar com o último estágio da ação de Satanás, que é a proposta de ter um homem, que na Bíblia chama de anticristo, no poder de tudo. Esses espíritos que governam sistemas, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, em todas as civilizações, sejam aquelas civilizações que tinham imperadores, reis, sejam as republicanas, ele usa as mesmas estruturas de fascínio, ele usa a cultura, as ideologias das épocas, ele usa os projetos religiosos, tudo isso para levar o povo a cada vez mais distante de Deus. Aquela fala de Nimrod, e nós seremos famosos, essa torre que construímos vai alcançar a Deus, nós vamos ser independentes de Deus, é o projeto. É o projeto de criar, usar tudo o que existe, a economia, a urbanização, as ideologias, a cultura, o ensino formal, os partidos políticos, a política, os projetos de poder, os tipos de Estado, tudo isso, embora nós temos tanta diversidade, compõe apenas um projeto de poder, e Jesus ele disse isso quando ele se encontrou com Satanás, ou melhor, Satanás o tentou, e Satanás falou, olha, eu vou te oferecer todos os reinos da terra, porque a mim foram dados. Satanás, ele é chamado nas escrituras de o príncipe deste mundo, ou seja, ele é o regente ilegítimo dessa época, ele tem moldado estruturas de poder há séculos, a desordem, o caos, a perversão, a inversão, a adoração a deuses que não são o Deus verdadeiro, esse é o projeto de Satanás. Mas ele já foi derrotado. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que ele faz isso porque ele sabe que resta pouco tempo. Ele quer arrastar com ele a maioria ou muitas pessoas. Ele sabe que ele está destinado à condenação eterna. E hoje nós vamos falar, na última aula do Espíritos que Dominam Sistemas, sobre a besta, a concentração final dos sistemas. Nós vemos o texto de Daniel 7:2, capítulo 7, verso 2, Tessalonicenses, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 13, ele mostra esse projeto final. Daniel vai falar da visão do pequeno chifre, que é o anticristo, que é o projeto final de Satanás, do regente maior, que é a união de todos os poderes nas mãos de um homem. Apocalipse capítulo 13 vai falar das duas bestas, a besta do mar, que é o anticristo, e a besta da terra, que são as falsas religiões. E Apocalipse 13, ele vai falar que essa besta apresenta um poder que até é um poder chamado de poder político, que oprime os santos, que vence os santos. Essa rebelião contra Deus, que já está em modo ativação desde a queda do homem, tem uma culminação histórica. Ela reúne características dos impérios, sumério, acadiano, egípcio, ele traz características daquela sociedade pré-diluviana, antes do dilúvio, as características depois dos poderes gregos, da filosofia grega, da invasão grega, dos romanos, dos assírios, dos bárbaros, dos amonitas, e depois com a formulação dos estados mais republicanos, ou mesmo capitalistas depois, e aí depois a gente vai ver surgindo políticas como socialismo, ou comunismo, ou capitalismo, e todos os ismos aí, as religiões proliferando,
as culturas diversas sendo mudadas, e aí a gente vê essa operação do erro. A Bíblia fala sobre a operação do erro, e é isso que está acontecendo. Esse projeto terá uma culminação histórica. O primeiro elemento que nós vamos ver é o poder político. O poder político, a besta governa com autoridade ampla, quando a gente olhar para o final dos tempos, descrito em Apocalipse. Apocalipse 11, Apocalipse 13, Apocalipse 19, 17, 18 e 19, que vai falar da grande Babilônia. Então, esse final escatológico, o anticristo, a personificação por trás desses espíritos que dominam o sistema final do mal, a própria encarnação de Satanás na figura de uma pessoa, de um governo, essa besta, ela governa com autoridade ampla. O texto diz que ela recebe autoridade sobre povos, línguas e nações. E essa autoridade, ela virá das mãos dos poderes públicos. Espiritualmente, esse mundo jaz do maligno. Pontualmente, governos já estão nas mãos de autoridades, conscientes ou não, mas que estão exercendo a influência dessa besta, desse espírito do anticristo, mas no final, a culminação desses projetos de poder é entregar um reinado na mão de uma personificação de Satanás. Isso indica que nas formas de políticas e governos, existe um projeto de se tornar um projeto espiritual, sim, maligno, de tornar essas intervenções que, por enquanto, são subliminares em um projeto final. E quando a gente olha isso, a gente não precisa necessariamente dizer que a culminação, o final do projeto, o governo único, significa que não está em atuação quando as nações têm autonomias regionais. Essas autonomias, elas estão preservadas, mas elas estão se preparando para um governo único. E a gente vai chamar isso de grande nova ordem mundial, essa necessidade. Esses detalhes virão por meio, sim, de um poder político. Os políticos, Apocalipse 17 vai dizer que 10 reinos entregarão nas mãos, 10 governantes entregarão o seu poder a essa besta, que Apocalipse 13 vai falar que é a besta que sai do mar. Não precisa pensar muito, apenas leia a Escritura. Os poderes vão entregar, os poderes políticos em um momento vão entregar. E isso não é fatalismo, isso não é para deixá-los alarmados, mas é o que diz as Escrituras. Então, a gente precisa entender o seguinte: precisamos votar com consciência, nós os republicanos. Contudo, a resposta, a salvação não vem da política. O nosso rei, ele reina eternamente. O nosso reino não é desse mundo. Embora a gente possa lutar, sim. Use o seu voto, use o seu posicionamento para lutar contra esses espíritos que estão tentando influenciar sistemas. A gente falou do poder político, mas a gente precisa entender que por trás de tudo isso também existe um poder que está usando as falsas religiões, as pseudo-religiões cristãs, para desviar pessoas do propósito e uni-las no projeto de poder desses espíritos. O Egito tinha uma religião formal, que adorava o Deus Sol, o Rio Nilo, o Faraó, as demais religiões que tenha o seu foco de adoração que não seja o Deus verdadeiro, Jesus Cristo como caminho, todas elas estão, embora andando independentemente, em algum momento elas vão ter uma sinergia histórica e elas vão culminar nesse projeto de poder. O falso profeta, no caso de Apocalipse 13, que aparece, é chamado de a besta que sai da terra, ela tem 2 chifres e ela fala como um cordeiro, mas a ideologia de dragão, isso está em Apocalipse 13, ela está operando, ela está por detrás desse sistema. Jezabel, por exemplo, ela usou o poder político para introduzir a crença a Baal, a Astarote, e é isso que está acontecendo. Nós temos poderes por trás das falsas religiões,
por trás dos falsos milagres, por trás das falsas igrejas. Então, nós precisamos entender que a propagação de fé, da fé, que não é a fé que salva, mas é a fé que ilude, que deturpa, faz parte desse projeto de poder. A grande questão, no final, não será adoração, será sobre lealdade. Por isso que a Bíblia vai falar de uma marca, a marca da besta. A marca da besta não necessariamente vai ser alguma coisa que vai ser implantada na mão e na testa, mas vai ser o quê? A lealdade. Hoje nós estamos sendo forjados, as pessoas estão sendo forjadas a acreditar em deuses, em uma religiosidade, em coisas que de fato as levam para longe de Deus. É o princípio de Babel, construir um nome longe de Deus, uma religião longe de Deus. E o projeto de poder econômico. Ninguém podia comprar ou vender, a gente vai olhar isso em Apocalipse, o controle econômico. Esses espíritos que dominam o sistema, eles vão usar o controle econômico para segurar. Roma fazia isso. Quem não adorasse o imperador romano não recebia um certificado e não podia comprar e vender. Isso já aconteceu. Em Daniel, por exemplo, quem não adorava a imagem da besta era levado, era morto. Quem não adorasse Nabucodonosor era morto. Então nós estamos vendo que o poder econômico é usado para isso. O livro de Hebreus vai dizer que muitos cristãos tiveram as suas propriedades confiscadas. Então nós vamos vendo que esses espíritos por trás do sistema, eles usam o poder econômico como moeda de troca. O Egito fazia com que os escravos se sentissem parte do sistema. Hoje, as políticas econômicas têm prendido pessoas a uma escravidão para serem dominadas por um sistema ideológico, cultural, que está em rebeldia a Deus. Bom, a gente está vendo tudo isso e a céu aberto, a olho nu. Só não vê quem não quer. Existem pessoas que estão cegas. Abra seus olhos. Está na hora de você abrir os seus olhos. E como essa Babilônia entrega poder à besta? Porque o texto bíblico vai dizer que a Babilônia, e a Babilônia é esse projeto desses espíritos, tá? A Babilônia histórica, mas a Babilônia geral, né? A gente teve a cidade histórica, mas a Apocalipse vai dizer a grande Babilônia, a mãe de todas as abominações, a mãe de toda a perseguição aos profetas. É esse sistema, esses espíritos que controlam o sistema. Como essa Babilônia entrega o poder ao anticristo? Isso está em Apocalipse 17 e mostra uma mulher montada sobre uma besta. Essa mulher é a Babilônia, é todo o sistema, é a cultura, é a televisão, é a ideologia, são os poderes políticos, são os partidos, são muitas coisas. Não dá para demonizar tudo, mas não dá para também não olhar que por detrás de todas essas coisas existe um poder operando. O texto de Apocalipse 17 é muito simbólico. Ele diz que a besta está montada em uma mulher chamada Babilônia. A Babilônia, ela promove a besta por meio de cultura, por meio de religião, por meio de poder econômico, por meio de poder político, por meio de ideologias. Então, avalie se tudo isso não está levando as pessoas a esse projeto de poder. E nós, povo de Deus, não podemos estar cegos. Nós precisamos ter olhos espirituais. A mulher montada, essa mulher representa a Babilônia, é um sistema religioso, cultural, econômico e é sedutor. Ele seduz. No começo, a Babilônia, ela usa a besta. Ou seja, a besta está ali, mas no fim das contas, o cérebro da Babilônia é a própria besta. A Babilônia, a besta depois, ela destrói a Babilônia. É exatamente isso que acontece. Olha lá, o sistema cultural seduz as massas. Depois, o sistema religioso legitima o poder dessa Babilônia. Daí o sistema econômico financia essa estrutura. Aí o sistema político centraliza o controle. Depois o poder político elimina concorrentes, exige adoração e muda tudo. Então, vou fazer bem devagar o que eu falei. No começo, o sistema cultural seduz as massas.
Daí depois o sistema religioso, tudo junto, concomitantemente. O sistema religioso legitima o poder. Aí depois o sistema econômico financia essa estrutura. Aí depois o sistema político, ele vai lá e centraliza o controle. Algumas pessoas mandam em tudo. Hoje o mundo é dominado por poucos, tá bom? E no final, o poder político elimina todos os concorrentes. Acaba com tudo o que de repente já esteve em suas mãos. Isso está descrito lá no texto de Apocalipse. Apocalipse 17:16 diz que a besta e os reis da terra odiarão a prostituta e a destruirão. O que isso quer dizer? Que o próprio sistema que a besta usou para se levantar, ela vai destruir porque ela não admite concorrentes. Ou seja, o anticristo vai usar a estrutura da Babilônia, mas depois ele usa como plataforma, mas depois ele destrói toda a concorrência. Todas as religiões que ele usou, toda a política partidária, todos os sistemas filosóficos que ele foi usado, no final ele vai destruir porque ele será o único centro de adoração. Acabará a capacidade, o que aconteceu no Egito, das pessoas perderem a sua capacidade e se tornarem escravos de um sistema, é o que vai acontecer no final. No fim, nós somos escravos daquilo que servimos. Apocalipse diz que a besta e os reis farão isso, ou seja, o anticristo vai usar a Babilônia, religiosa, cultural, ideológica, política, como plataforma, mas no fim exigirá um culto absoluto. No fim, essas religiões que se unem, elas vão ter que se prostrar a um único nome. E quem não fizer isso vai ser morto em rebeldia. Isso já aconteceu em muitos lugares, isso já aconteceu em Roma, isso já aconteceu no Egito, isso já aconteceu em muitos lugares e vai acontecer de novo. E é um projeto, esse projeto está em andamento. Outra coisa que a gente percebe na Babilônia que promove o anticristo é que existe leis que legalizam rebelião. Todo sistema precisa de lei. O problema não é a existência de leis. Na verdade, até a Bíblia vai dizer em Romanos 13, ele reconhece a função do Estado em legitimar leis. Contudo, o problema é quando a lei deixa de proteger o bem e pensa em punir a fidelidade a Deus. Quando a lei deixa de proteger e amparar o que é certo e começa a amparar projetos de injustiça. Quando as constituições, que normalmente davam poder à população, começam a ser desfeitas por decreto de um homem só. É um homem que tem poder sobre a vida e a morte de muitas pessoas, mesmo que tenha uma lei que vai dizer que você pode falar o que você quiser, mas a caneta dele é tão pesada, desse homem, que simboliza um poder que vai acontecer, que já está acontecendo no Brasil e no mundo, essa caneta é mais pesada do que a própria lei. Então, esse é o projeto. Faraó, ele fez isso, ele legalizou a morte de meninos hebreus. Ele promoveu uma lei para matar pessoas. Jezabel, ela fez também uma falsa acusação, usando a estrutura judicial para matar um homem chamado Nabote. Nabucodonosor criou uma lei que era obrigatória a sua própria adoração. Dário, em Daniel capítulo 6, ele assina um decreto que criminaliza a oração. Consegue ver que isso já aconteceu e está acontecendo? Apocalipse 13 cria um sistema em que a sobrevivência econômica depende da submissão a uma marca. Se você não adorar a besta, você não pode comercializar. E isso vai ser legal. Imoral, mas legal. Primeiro, vai mudando a cultura, o que está acontecendo. Depois, muda-se a linguagem. Está acontecendo? Depois muda as leis. Aí depois criminaliza-se a resistência. Ser um cristão que fala que algumas coisas, você se torna até... Se você falar contra um Estado, você vai preso. Se você fizer em um país democrático uma passeata protestando, você vai preso. O seu direito passa a ser cerceado por leis opressoras. E depois persegue o remanescente fiel. Olha, fique esperto. Não apoie esse sistema. Não legitimize com sua vida esse sistema. Preste atenção. A cultura que vemos é uma preparação da sua alma para uma catarse coletiva.
Nem toda cultura é ruim. A cultura é boa em si, não é má em si mesma, mas esses espíritos que estão governando o sistema, eles estão usando a cultura. Antes da besta dominar pela força, a Babilônia prepara pela sedução. A cultura ensina as pessoas a desejarem um sistema. Se você olhar no Apocalipse, os empresários, os reis da terra, as pessoas, quando a Babilônia é destruída, eles ficam desesperados. A cultura ensina as pessoas a amarem esse tempo. Não ameis esse tempo. Apocalipse 18 mostra o luxo, o comércio, o prazer, a música, os consumos, o fascínio. A Babilônia parece feia, mas ela é muito atraente. Ela seduz por conforto, por status, por prazer, por estética, por riqueza, por entretenimento, por fama, por falsa liberdade. A cultura babilônica não começa dizendo adore Satanás. Ela começa dizendo você merece, seja feliz. Você é o centro. Escolha. Faça o que quiser. Não existe verdade absoluta. É tudo relativo. Não é bem assim. Atualiza a Bíblia. O que a Bíblia diz lá era só servia para as pessoas de lá. Culturalmente. Olhe lá, interprete a Bíblia socialmente. A Babilônia, ela diz assim, o seu desejo define a sua identidade. Se você biologicamente é homem, mas você tem um desejo que contraria a sua identidade, ao invés de ir para a sua identidade, siga o seu desejo. A Babilônia diz, Deus ele é um obstáculo para a sua identidade. Tira Deus de lado. Deus te prende. A Babilônia ensina você a consumar uma aparência e ser dominado por um sistema. Bom, a Babilônia usa a educação como formação de uma consciência. Hoje nós vemos, quando a gente olha para Daniel, a gente já vê isso, que a Babilônia usa técnicas para mudar a língua, para mudar a literatura, para mudar a alimentação, para mudar o nome, para mudar a identidade, para mudar a visão de mundo. Hoje nós temos uma igreja que tem uma visão de mundo relativista. Meu irmão, relativismo teológico é pecado. Relativizar o que a Bíblia diz que é errado é pecado. A Babilônia tenta fazer isso, ela vai mudando. Não pode mais falar sobre isso, não pode mais falar sobre aquilo, muda a linguagem. Não, a Bíblia precisa ser interpretada socialmente, psicologicamente. Você precisa interpretar a Bíblia desse jeito. Não, a palavra de Deus ela se interpreta por si só. Isso mostra que a Babilônia não apenas conquista territórios, ela muda mentes, ela muda identidade. A educação é uma bênção. A verdade é uma bênção. O problema é quando a educação distorce, quando a educação, ela que deveria libertar mentes, ela aprisiona. Quando a educação se torna doutrinação, quando a educação se torna tendenciosa. Isso é instrumento da Babilônia para prender pessoas ao sistema. Quando a Babilônia, quando eu digo Babilônia, o sistema cultural que é dirigido por espíritos malignos, ele apaga Deus, ele leva, por exemplo, ele ensina nas escolas que cultuar seres espirituais, levar para sua casa coisas que a Bíblia condena, como contato com os mortos, como contato com o espírito. Não, mas isso é só cultura. Não é cultura. Isso é promoção do que a Bíblia diz que não pode. Quando ridiculariza a fé, quando um cristão que mantém a sua integridade é criticado, ridicularizado por sua fé, diante de o que se chama de cultural, quando redefine a moralidade, quando muda
o que a Bíblia diz que é moral como coisas culturais. Quando a educação muda o que a Bíblia diz que é errado, dizendo que isso é cultural, isso é um incentivo, essa é a Babilônia, esse é os espíritos que controlam sistemas trabalhando. Quando transforma crianças e jovens em discípulos de uma ideologia anticristã, é a Babilônia trabalhando nisso. Daniel não recusou aprender a língua. Nós não devemos recusar a educação. Daniel não recusou, mas ele recusou a contaminar-se. Esse é o equilíbrio. Não é fugir do conhecimento, não é fugir das universidades, não é fugir da cultura, não é fugir da música, não é fugir de opinião política, não é nada disso. Mas é o quê? Usar tudo isso com discernimento e equilíbrio profético. Bom, a gente está falando de várias coisas, mas vamos falar do Estado e do culto à besta. O culto da besta será a fusão final entre política e religião. Apocalipse 13 tem o falso profeta que faz sinais, que manda fogo descer do céu, que manda a imagem falar. Depois ele exige adoração. Isso já aconteceu com Daniel, isso já aconteceu em Roma, isso já aconteceu em muitos lugares. A imagem da besta, ela vai sendo propagada até ser cultuada. O ponto aqui não é recusar tecnologia. Às vezes a gente fala, não, vamos recusar a tecnologia. Não é sobre isso. O ponto é pensar o seguinte, não existe nada neutro. E eu vou avaliar com discernimento profético. O mundo está sendo conduzido a um culto político religioso no qual, no final, vai culminar na lealdade ou a Cristo ou à besta. A marca da besta não deve ser tratada apenas como um objeto tecnológico, um chip, mas como uma questão de lealdade. E eu quero dizer o seguinte, a Babilônia vai cair, e quem estiver com ela cairá junto. A Bíblia vai dizer, em Apocalipse 18, que essa Babilônia cai, os reis choram, os mercadores choram, os marinheiros choram. Sabe por quê? Porque a Babilônia era lucrativa, porque a Babilônia é divertida, porque a Babilônia tem coisas maravilhosas para os mundanos. Por isso que nós precisamos continuar amando a Deus e as suas coisas. A Bíblia vai falar que a lista das mercadorias que existem na Babilônia são muitas. Ouro, prata, pedras preciosas, tecido, perfume, alimentos, animais, carros, corpos e até almas humanas. O final da lista é chocante. Seres humanos se tornando mercadoria. Hoje, a gente olha os seres humanos sendo só objeto. Esse é um retrato do sistema onde tem um preço, onde tudo tem um preço. A alma humana. A Babilônia cai em algum momento porque Deus a julga. Deus julga a Babilônia. A Bíblia vai dizer que Deus vai julgar. Existe uma frase que ecoa na Bíblia. Sai dela, povo meu. Não compactue com os seus pecados. Não adore os seus ídolos. Não se prenda ao seu luxo. Não venda a sua alma. Cristo vence a besta. Cristo vai vencer esse reino. De que lado você estará? De que lado você estará quando isso acontecer? Então, finalizando, o movimento completo do sistema é fase 1, Babel, unidade humana sem Deus. Fase 2, Egito, escravidão, controle, impedimento do culto. Fase 3, Jezabel, sedução, idolatria, manipulação política, jurídica, perseguição profética. Fase 4, Nabucodonosor, luxo, comércio, prostituição espiritual e física e domínio cultural. Fase 6, e nós estamos nessa implementação, porque tudo já passou, o cenário já foi aprimorado em outros reinos. Fase 6, centralização política, econômica e religiosa da besta. Fase 7, a última, Cristo vindo e está próximo e destruindo esse sistema e inaugurando o seu reino. Bom, eu queria dizer o seguinte, a igreja precisa discernir que existem espíritos que estão direcionando tudo. Esse sistema final vai cair, e se você estiver nele, cairá junto. Povo de Deus, sai dela. O chamado não é para paranoia, não é ser paranoico, é para ter discernimento. Não é fugir do mundo, é não se tornar amante do mundo. Nós estamos aqui. Não é fugir do mundo, mas é não se tornar amante dele. É ser fiel a Deus. Não é ter medo da tribulação, é perseverar até o final.
com Cristo. A pergunta final de Apocalipse não é: você sabe identificar todos esses sinais? A pergunta é: a quem você adora? A pergunta é: a quem pertence a sua lealdade? A pergunta é: você está disposto a seguir Cristo e não se apegar a essa Babilônia que está sendo controlada por esses espíritos? Que Deus possa te dar discernimento. Que Deus possa te dar discernimento para que você tenha um olhar sobre todas as coisas e guardando seu coração. Que Deus te abençoe.